série do mês de março, queda não é fracasso. Vamos repetir comigo? Queda não é fracasso. Amém? Queda não é o fim. Já viu aquelas pessoas que caem, que erram e querem desistir? Acabou. Não tem mais esperança. Morri. Não. Calma. Queda não é fracasso definitivo. Queda não é o fim definitivo. Queda não é a sua morte. Nós vamos ver na palavra de hoje que os erros, as falhas, as quedas, os deslizes fazem parte da nossa vida. Amém? Quem nunca errou, levanta a mão. Quem nunca errou? Quem nunca pecou? Quem nunca deslizou, levanta a mão. Então estamos no mesmo barco. Eu também estou. Amém? Eu queria começar a palavra hoje fazendo algumas perguntas para a imagem. A imagem fala muito, transmite uma mensagem poderosa e às vezes muito mais até do que uma pregação. Então vamos fazer algumas perguntas para esta imagem e você vai começar a entender o que a gente quer trabalhar hoje. Amém? Em primeiro lugar, irmãos, o que a gente percebe aqui? O que a gente observa, vê ali naquela imagem? Uma criança no chão que caiu, levou uma queda, ok? Ela levou uma queda. Com certeza ela levou uma queda porque ela está num processo de aprendizagem. Todos nós estamos num processo de aprendizagem da parte de Deus. Todos nós estamos num caminho sendo tratados, trabalhados por Deus durante toda a vida. E isso vai até o fim. Então, da mesma forma que aquele garoto que quer aprender a andar de patins, caiu e vai precisar se levantar para poder continuar aprendendo, nós também podemos cair na nossa caminhada. Então a gente vê que ali tem um garoto querendo aprender algo. Você deseja aprender de Deus? Você deseja crescer em Deus? Você deseja ser aperfeiçoado por Deus? Você deseja ser tratado por Deus? Então eu te digo, sem medo de errar, é uma afirmação. Você vai cair. Em um momento ou outro da vida, em uma circunstância ou outra da vida, você vai errar. E nós vamos ver que a Bíblia respalda essa verdade daqui a pouco. Então todos nós caímos. Está lá, está aprendendo e caiu. Outra pergunta que a gente pode fazer para essa imagem, para a gente aprender e extrair o máximo dela. Nesse processo de aprendizagem, todos nós vamos falhar. Não tem como fugir dessa verdade, dessa realidade. Ele caiu aprendendo, eu e você também, às vezes vamos cair desejando aprender. Terceira pergunta. Essa queda foi o fim da experiência desse garoto? Vocês acham que ele não levantou, ele foi para casa chorando, desistiu? O que vocês acham? Você acha que aquela queda foi o fim? Sim ou não? Será que ele parou de tentar? Não. Se você olhar para o semblante dele, eu creio que está dando para ver daí, ele está sorridente, ele está feliz, ele está alegre. A gente pode imaginar que ele está pensando assim, eu vou levantar e vou tentar de novo. É assim mesmo, eu vou conseguir, eu vou ter mais uma chance. Então essa queda não foi o fim da experiência dele. Ele não foi para casa chorando, ele não levantou grilado, ele não levantou ali desistindo de aprender a andar de patins, não. Tudo indica pelo semblante dele, pela expressão facial dele, que ele levantou e continuou. E aqui a gente aprende algo muito importante. A nossa forma de lidar com os erros faz toda a diferença. Helder. Quando você cai, quando você erra, quando você desliza, quando você peca, porque nós vamos ver, todos nós passamos por isso. Como que você reage diante destes erros? Isso faz toda a diferença, ou para a continuidade, ou para o progresso, ou para o avanço, ou para o retrocesso e a queda definitiva. Então, a forma de lidar com os erros, a forma de lidar com os pecados, a sua forma de enfrentar os deslizes da vida
em várias áreas, vai determinar se você vai avançar, progredir, ou se você vai retroceder e fracassar definitivamente, se tornar um derrotado definitivo. Isso faz toda a diferença. Como que você reage diante das provas da vida? E a última pergunta que eu coloquei, olhando para essa imagem, foram perguntas que foram surgindo aqui na mente. Quando caímos, nós estamos só? Sim ou não? Quem que está ali? Imaginemos que seja o pai, muito provável. Está lá com ele ensinando, e o pai está com as mãos estendidas. Filho, estou aqui pronto para te levantar. Filho, estou aqui pronto para te ajudar. Filho, fica tranquilo, faz parte do processo essa queda. Levanta, sacode a poeira, vamos continuar, vamos para frente. Que você vai aprender, eu estou com você, eu vou te ajudar, eu te seguro nas mãos, eu te levanto, eu te fortaleço. Então, irmãos, fazendo essas 4 perguntas para essa imagem, na série deste mês de março, queda não é fracasso, a gente já aprende lições valiosas, valiosas. Em primeiro lugar, todos nós erramos. E nós estamos vivendo uma sociedade, um tempo, onde as pessoas estão supervalorizando os acertos e super desvalorizando os erros. As pessoas hoje em dia, por causa da cultura, do contexto, do espírito de competição que tem imperado sobre as pessoas, na sociedade moderna, dos dias de hoje, de que o melhor só serve o melhor, só serve aquele que não erra, só serve aquele que se destaca. Esse negócio, esse sentimento maligno que tem rolado aí fora, tem trazido um comportamento ruim. Para nós, às vezes, dentro da igreja, nós não gostamos de reconhecer que erramos. Nós escondemos os nossos erros. Nós escondemos as nossas falhas. Nós fazemos de tudo para passar uma imagem de que não erramos, de que somos os bons, os que conseguimos o alvo, a exigência. Não, ele não pode saber do meu erro. Não, jamais ele não pode perceber que eu sou falho. Não, eu estou passando por situações aqui complicadas, difíceis, mas ninguém vai saber, não. Infelizmente, esse espírito maligno, enganoso, tem pego as pessoas, dentro da igreja inclusive. Mas, irmãos, quando a gente vê textos aqui na Bíblia, como por exemplo, olha aqui, João 16, 33. Começa a anotar aí, eu vou ler muitos textos, e depois você vai reler na sua casa, usar na pregação da célula, mas eu vou ler aqui muitos, então eu vou passar um pouquinho na frente sua, ok? João 16, 33, a Bíblia diz, no mundo tereis aflições, ponto. Só essa primeira parte. 1 João 1, 8 e o verso 10. O verso 8 diz assim, se dissermos que não temos pecados, erros nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então veja bem, ninguém pode falar que não erra, que não peca. Aí o verso 10, ele ratifica a verdade, ele continua dizendo a mesma coisa, se dissermos que não temos cometido pecado, somos mentirosos. Vai observando o que a Bíblia diz. Provérbios 24, 16, o justo pode chegar a cair até 7 vezes, mas ele se levantará. A Bíblia está dizendo aqui, ó. Tiago 3, verso 2, todos tropeçamos de muitas maneiras. Eu peguei essa versão aqui que eu achei mais clara o entendimento, mais claro o entendimento. Talvez seja um pouquinho diferente da sua quando você for conferir em casa. Mas Tiago 3,2, a Bíblia diz, todos tropeçamos, todos erramos. E não é de uma maneira ou outra, de várias maneiras. É o que a Bíblia diz, Wanderlan. Bom, lendo esses textos aqui, peguei só 4. Eu te faço uma pergunta. Qual é a mensagem central aqui? O que a Bíblia quer mostrar? O que Deus está querendo mostrar para nós? Que tipo de conscientização a palavra de Deus quer nos trazer lendo esses textos? Uma só, irmãos. Todos nós erramos. Todos nós falhamos.
Somos humanos, estamos sujeitos ao erro, somos passíveis de erros. É impossível passarmos por essa vida sem errarmos, sem falharmos, sem deslizarmos, sem enfrentarmos toda sorte de obstáculos. É essa mensagem que está aqui, ó. Então, se você acha que vai passar pelo caminho, vai trilhar o caminho, vai chegar até o fim do caminho sem errar, você está tremendamente enganado. Não é o que a Bíblia diz ao nosso respeito. Não é. Então, esse é o primeiro aprendizado dessa palavra de hoje. Somos falhos. Agora, veja bem, entenda bem, eu preciso esclarecer isso aqui. Não é que errar, falhar, pecar é algo comum na vida do crente. O que é algo comum? É algo que acontece frequentemente, habitualmente, rotineiramente, toda hora. Você nem percebe. Não é essa a ideia que eu estou passando aqui. Me entenda. Isso aqui precisa ficar muito claro para você. Não é que errar, que falhar, que pecar, que deslizar, que sofrer quedas é algo comum na vida do crente. Não, não é isso. Não é isso. O crente, olha a diferença aqui, ele peca por acidente. Ele peca sem premeditar o erro. Vai observando a diferença. O crente, ele peca sem programar. Não é aquela pessoa que maquina, que pensa, que premedita, que espera o que vai acontecer e não faz nada. O crente, ele não se acostuma com o erro. Pelo contrário, ele se sente mal com o erro. Por quê? Porque o Espírito Santo habita dentro de nós. E todas as vezes que erramos, ele fala conosco. Ele fala com você? Sim ou não? Todas as vezes. Todas as vezes que erramos, que falhamos, que caímos, ele está lá do lado, ó. Opa, não é esse o caminho. Deixa eu te mostrar qual é o caminho. Eu estou aqui para te levantar. Segura na minha mão. Eu quero te ensinar como proceder. Então, quando eu digo que isso é uma grande verdade, essa questão de que nós erramos, nós falhamos, é por causa de um respaldo bíblico. Lemos os textos. Mas é preciso esclarecer isso bem, porque senão a gente corre o risco de ter pessoas saindo daqui e falando, não, o pastor pregou lá que é normal errar, é pecar. Aliás, a palavra normal, interessante isso aqui, essa diferença, nem todo mundo sabe disso. O que é normal, às vezes pode não ser comum. O que é comum pode não ser normal. Essas palavras têm sentidos diferentes. Essa palavra normal, ela vem de uma palavra primitiva, raiz, que é a palavra norma. Norma, regra, lei, preceitos. Então, essa palavra normal é uma palavra derivada. O que é normal? É algo que acontece, que está na norma, que a norma já estabeleceu, já predisse. Então, eu li os textos aqui. Está aqui na norma. A lei, aqui a verdade, está aqui previsto. Deus já sabia, Deus sabe da nossa estrutura, Deus conhece a nossa estrutura. Deus sabe que nós erramos. Deus sabe que nós falhamos. Quando você erra, quando você peca, quando eu erro, peco, nós não pegamos Deus de surpresa, não. Ele conhece, já está aqui, ó. Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabia disso. Então, explicando a diferença dessas duas palavras, poderíamos até dizer, pode até ser normal o erro, mas jamais para o crente vai ser comum. Que eu mostrei a diferença. Comum é aquilo que a pessoa faz todo dia, toda hora, rotineiramente, habitualmente, frequentemente. Então, errar faz parte da corrida da fé. 1 João 2, capítulo 1, olha o que João diz. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, não erreis. O meu desejo é de que vocês não falhem, não errem, não caiam. Mas, se todavia alguém pecar, errar, cair, deslizar, temos um advogado junto ao Pai. Quem que é o nosso advogado? Jesus Cristo. E por causa dele, nós temos livre acesso a Deus para chegarmos até ele, arrependidos,
confessarmos os nossos pecados, termos os nossos pecados perdoados e, mais do que isso, sermos purificados. Porque uma coisa é ter o perdão perdoado, outra coisa é você ser purificado. Essas duas coisas acontecem quando você se achega diante de Deus, arrependido, confessa um pecado e é perdoado e purificado. Então João está falando aqui, o desejo de Deus é de que a gente não erre, mas nós vamos errar. Agora o problema, fiz aquela segunda pergunta, não está no fato de errarmos ou falharmos, mas no fato de não aprendermos com os erros e ou continuarmos no erro, nos entregarmos a eles, nos tornarmos escravos deles. Veja bem, irmãos, uma afirmação aqui que você precisa entender também. Deus não está primeiramente preocupado com os seus erros, com os nossos erros, com as nossas falhas. Deus está primeiramente preocupado com a nossa forma de lidar com os nossos erros. É diferente. Mas por que, pastor, você está afirmando isso? Por que Ele não está primeiramente preocupado com os erros em si, com as falhas, com os pecados, com as quedas? Porque, volto a repetir, Ele sabe que nós vamos errar. Ele já sabe. Está aqui previsto na norma. Então, a preocupação maior de Deus é com relação à sua forma de lidar com os seus erros. Aí vai algumas perguntas. E aí depois eu vou passar para a segunda parte da palavra, que é mostrar alguns sentimentos malignos que nos acomete quando a gente cai. E depois a terceira parte da palavra, nós vamos aprender com o apóstolo Pedro alguns comportamentos, algumas posturas, nós devemos correr delas, porque essas posturas nos levam a caminhar para a queda. E aí a gente termina a mensagem. Então Deus está preocupado, em primeiro lugar, com a sua forma de lidar com os erros. Eu peguei uma frase aqui de um filósofo muito interessante, não sei se você já ouviu essa frase. Ele fala assim, o maior problema da vida não são os problemas em si, mas como se reage diante dos problemas. Vou repetir, para a gente entender. O maior problema da vida não são os problemas em si, não são as quedas, não são os erros, mas a forma de lidarmos com eles. Porque, volto a repetir, falei no início, a forma de lidar com o seu erro vai determinar ou o seu avanço, ou o seu progresso, ou o seu retrocesso e fracasso definitivo. Então a chave está aqui, o segredo está aqui, como lidar com as falhas, como você reage quando você peca, como você reage quando você erra. Que coração você entrega para Deus diante dos erros, das falhas? Um coração quebrantado? Um coração aberto para transformação, para mudança? Ou um coração fechado? Quando você erra, este erro te aproxima de Deus, te amadurece em Deus, te transforma ou te esfria, te distancia, te endurece, te faz parar na caminhada? Qual a sua reação diante dos erros? Qual é a sua reação diante das quedas? É como esse garoto ali, com semblante alegre, feliz, pensando, vou levantar, sacudir a poeira e vou continuar. Você age assim? Ou você pensa em desistir? Você endurece o coração? Você fecha o coração? Você reclama, murmura, se vitimiza, coloca a culpa em todo mundo, menos em você? Qual a sua reação diante das quedas? Talvez esse seja o ponto central da mensagem. Deus não está primeiramente preocupado com os nossos pecados, o perdão está disponível. Nós estamos, graças a Deus, ainda no tempo da graça. O perdão está disponível. A segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a 10ª, a 100ª chance ainda está disponível para nós. Quem diga aleluia? Quem diz aleluia? Mas esse tempo vai passar.
Esse tempo vai acabar. Quando a graça passar, acabou. Mas ainda estamos vivendo esse tempo de cairmos, errarmos e levantarmos, olharmos para Ele. Ele quer segurar nas nossas mãos. Ele quer continuar trabalhando em nossas vidas. Ele continua contando comigo e com você. Ele quer que você olhe para frente. Ele não quer que você olhe para trás. Irmão, já viu aqueles problemas, aquelas aflições? Essa palavra aflições aqui, quando Jesus fala no mundo tereis aflições, o sentido dela é um pacote de coisas, um monte de coisas. Tribulação, adversidade, traição, perseguição, oposição, quedas, deslizes, é um monte de coisas. Mas você já reparou que às vezes tem coisas que realmente vêm para nos derrubar? Não tem jeito, a pessoa pensa em desistir. Nós vamos falar disso aqui agora, desses sentimentos malignos. Talvez você esteja aqui hoje me ouvindo, falando, pastor, eu sei que eu erro, mas eu erro demais. Eu já errei várias vezes da mesma forma. Eu te digo, o pai está do seu lado do mesmo jeito que aquele pai está do lado daquela criança. Ele está com as mãos prontas para segurar na sua, te chamar e te levantar. Deus não mudou a posição dele, não. Ele está do seu lado, ele está olhando as suas dificuldades. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe dos seus dilemas. E ele está como aquele pai, pronto, com as mãos do lado para te levantar. Então, como nós reagimos diante das falhas? Esse é o segredo, esse é o segredo. Pastor, não tem como escapar disso, não, desses erros, dessas quedas? Não tem, irmãos. Não tem, está aqui na Bíblia. Só lá no céu, só lá no porvir. Sofrimento, quedas, erros, pecados, dor. Só lá, aqui nessa terra, nós vamos conviver com isso. Tem um texto aqui de Apocalipse 21:4 que fala, né? E lhes enxugará, futuro, dos olhos, toda lágrima. E a morte já não existirá, futuro. Já não haverá luto, futuro. Nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Então não tem jeito, aqui nessa terra, nós vamos passar por isso. Nós vamos viver essa realidade. Não tem jeito. Agora tem como diminuir a incidência, a ocorrência. Presta atenção aqui nisso aqui, ó. Tem como diminuir a incidência, a ocorrência das aflições, das falhas em nossas vidas. Isso é verdade. Então, ao mesmo tempo que você está consciente que você vai passar por elas, você pode agir de maneira a diminuir elas, a distanciar delas, a aprender com elas. E na próxima palavra da série eu quero focar mais nessa questão do aprendizado com os erros, né? do propósito de Deus com as quedas. Próxima palavra da série. Mas hoje eu quero focar nessa consciência de que nós vamos errar. Eu quero focar nessa consciência de que precisamos saber lidar com os erros. Precisamos saber como agir para diminuir a incidência, a ocorrência dessas falhas e não chegarmos na queda definitiva, no fracasso definitivo. Alguns textos aqui interessantes que mostram que a gente pode agir de maneira prudente e evitar essas falhas, essas quedas. Com certeza o pai, quando levantou ele, falou, filho, vai mais devagar, filho, fica mais perto de mim, filho, não abre muito as pernas, filho, começa... O pai, com certeza, deu dicas para essa criança, para que as quedas diminuam, para que ele consiga aprender mais facilmente. Provérbios 21:23. Quem é cuidadoso no falar, evita muitos erros e sofrimento. Olha o que a Bíblia diz. Sabia que a gente erra demais com a língua? A maior parte dos nossos erros na vida, envolvendo qualquer área da sua vida, ele sai daqui, ó, da língua, da boca. E a Bíblia está dizendo, quem é cuidadoso, prudente no falar, ele evita muitos erros, sofrimento, ele distancia das quedas. Então talvez você esteja sofrendo muitas quedas, porque você fala o que vem na sua cabeça. Você não pensa antes de falar. Você ofende a esposa no falar, você ofende o marido no falar, você humilha um filho no falar, nos seus relacionamentos, no trabalho, na igreja, a sua língua é afiada, machuca mais do que um tapa na cara. A Bíblia está falando,
Quer evitar as quedas? Quer distanciar das quedas? Cuidado com a língua. A maior parte dos problemas sai daqui, ó. Provérbios 22, 3. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O insensato segue adiante e sofre as consequências. Então você percebeu uma situação de queda, percebeu uma circunstância que vai favorecer a queda. A Bíblia nos orienta a fugir disso, a sair desse ambiente. O prudente, o sábio, faz assim. 2 Timóteo 2, 22. A Bíblia usa um verbo aqui que eu achei muito interessante. E fui refletindo aqui em cima desses textos, percebi algo, porque a Bíblia, sendo viva e palavra de Deus, cada vez que você medita nela, lê ela, Deus fala diferente com você. Olha esse texto aqui de 2 Timóteo 2, 22. A Bíblia fala assim, ó, fujam dos desejos malignos da juventude e sigam a justiça, a fé e o amor. Por que a Bíblia está usando esse termo aqui, esse verbo aqui, fugir? A Bíblia condena a imoralidade, os pecados da carne, que o jovem é muito tentado a cometê-los. A Bíblia já condena. Por que a Bíblia está falando para fugir? Porque você pode perceber eles de longe. Você pode percebê-los e evitá-los. Você pode correr deles. Que circunstância você está vivendo na sua vida que você sabe que pode te levar à queda, ao erro, ao pecado? O conselho bíblico é: corra, fuja, sai de perto, não fica nesse cenário. Talvez o pai estivesse ali andando na pista, naquele local, e tinha um óleo derramado lá, um óleo de motor que faz o chão ficar escorregadio. O pai está levantando o filho e falando: filho, vamos para o outro lado, ali está perigoso, vamos fugir daquele local. Então olha que interessante esse verbo aqui. Nada na Bíblia é por acaso. Então você quer diminuir as incidências, as ocorrências das falhas, dos erros? Você pode e deve. A Bíblia ensina isso. De que forma? Fugindo. Fuja dos desejos malignos. Outro texto que usa o mesmo verbo, 1 Coríntios 6, 18. Fujam da imoralidade sexual. Fuja. Não é para você chegar lá perto dela, diante dela e resistir a ela. Virar as costas para ela. Não, é para você fugir dela. Tem muitas coisas que nos levam para esse tipo de pecados. A internet hoje. Você jovem que está aqui hoje, que tem um celular o tempo todo na sua frente. Através de um clique você pode acessar pornografia. Está lá livre, disponível para quem quiser. Então veja bem, por isso que esse verbo aqui é muito importante a gente entender o sentido dele nos textos. Por que Deus está usando isso aqui? Porque você tem que sair das circunstâncias que podem te levar ao erro, às quedas. E o outro texto, 1 Coríntios 10, 14. Fujam da idolatria. É outra coisa também que fica nos rondando, fica aproximando, fica ao derredor. E a Bíblia está falando: fuja. Observa o perigo e fuja, corra dele. É um paradoxo interessante, né, irmãos? As quedas são ao mesmo tempo inevitáveis e evitáveis. Mas a Bíblia é cheia de paradoxos, né, Edna? Então aqui, mais um para nós interessante. As quedas, os erros, os deslizes, os pecados são ao mesmo tempo inevitáveis, porque nós vimos aqui que vão acontecer, mas eles também são evitáveis. Depende de mim, depende de você. Você quer ficar perto do óleo lá, continuar andando no local que está com óleo derramado? Ou você quer sair do local que pode te fazer escorregar, que pode te fazer cair? Então, é inevitável e evitável. Bom, dito isso, segunda parte da palavra e terceira. Eu quero mostrar 3 sentimentos malignos que vêm quando erramos. E depois nós vamos aprender com o apóstolo Pedro lá. Irmãos, o pastor Brito prega muito sobre isso aqui, é a pura verdade. Se tem um sentimento maligno, Lourdes, que você deve resistir ele, guerrear contra ele, todos os dias, toda hora, é o tal do espírito da inveja. Aprendemos isso aqui muito, o pastor destaca muito isso aqui. Você é invejado por pessoas que você nunca imagina.
Pessoa bate nas suas costas, sorri para você, fala que te ama e tem inveja de você. Deseja o mal para você, deseja o que você é, o que você tem, o que você conquistou, a sua posição. Espírito de inveja. Pensa num inimigo que está muito próximo da gente, Olaine. Todo dia você tem que guerrear contra ele. Mas eu gostaria de acrescentar hoje mais 3 inimigos que estão muito próximo da gente e que vêm para nos fazer sair do caminho, sair dos propósitos de Deus. Pastor, quais são esses inimigos? 3 sentimentos. Você tem que ficar de olho neles, esperto com eles. Primeiro, sentimento de desânimo. Desânimo. Quando erramos, quando falhamos, quando a queda vem, quando pecamos, primeiro sentimento que o diabo joga é o sentimento do desânimo. Por que, pastor, que ele joga esse sentimento? Porque através desse sentimento ele faz a pessoa desistir de tudo. Desistir da caminhada, desistir da célula, desistir do louvor, desistir do coral, desistir de ser fiel, desistir de obedecer, desistir de amar. Desânimo. Cansei, eu errei muito já. Então, com esse sentimento de desânimo, o diabo consegue fazer as pessoas desistirem. Quantas pessoas dentro da igreja estão desistindo daquilo que Deus um dia começou na vida delas? Dos projetos de Deus, dos planos de Deus para a vida dela, para a casa, para a família, para a vida financeira. Tudo por causa disso aqui é o desânimo. Irmãos, e uma pessoa desanimada, ela fica vulnerável. O diabo gosta de atacar pessoas desanimadas. É fácil ele derrubar essas pessoas. O diabo não gosta de atacar quem é firme, quem é resistente, quem é resiliente. Não, o diabo gosta de atacar os fracos, os desanimados. Ele ataca todos, mas ele consegue vencer os desanimados. Esse aqui que ele consegue paralisar. Então, fica ciente disso para você não cair nesse engano. Nós vamos errar, irmãos. Vamos falhar. Vamos cair. Mas quando você cair e falhar, não se desanime. Não desista. O Pai está do lado com as mãos estendidas. O diabo quer te tirar dos propósitos de Deus. O diabo quer te tirar dos planos de Deus para a sua vida. O diabo não quer te fazer experimentar. Aqui, oramos aqui hoje pelo Vitor. É uma oração forte, porque quando o pastor explicando aquilo lá, orando daquela forma, ele fez 2 momentos, né? Primeiro guerreou e depois clamou por um milagre. Eu entendi claramente que essa retirada do Vitor lá de última hora, assim, sem ninguém entender, pode ser uma estratégia do diabo mesmo. Palavras lançadas, maldições que vêm lá de trás para tirar uma vitória, um sonho, uma mudada de direção de vida. Vitor, cadê ele? Não desista, não desanime. Creia que se for de Deus, Ele vai te colocar lá. Se Ele não tem isso para você, Ele tem outra coisa melhor. Mas creia, não desanime, porque o primeiro sentimento que o diabo joga é o desânimo, Lourdes. Porque o desânimo faz a pessoa desistir. Não vai dar certo o casamento, não tem jeito para esse homem, não tem jeito para essa mulher. Eu não aguento mais célula, cansei, a mesma coisa. Sentimentos de desânimo faz a pessoa desistir de tudo. Então, da mesma forma que o espírito de inveja nos rodeia, está em todo o tempo nos atormentando, o espírito de desânimo também. Quando você for expulsar a inveja, expulsa também o sentimento de desânimo. Não desista dos seus sonhos, não desista da sua família, não desista de ser feliz, bem-sucedido, não desista de prosperar. Se tiver que desistir de algo um dia, desista de desistir. Anota essa frase aí. Se tiver que desistir de algo um dia, desista de desistir. Quem persevera, quem permanece no Senhor, sempre, diga sempre, alcança a vitória. De uma forma ou de outra, num momento ou outro,
mas o fim para aqueles que permanecem e esperam no Senhor é sempre vitória. Os que confiam no Senhor jamais são decepcionados. Segundo sentimento que vem com as quedas, depois do desânimo, o diabo joga a tal da indignação. Mas essa palavra aqui hoje, eu quero que você entenda ela com o sentido de uma pessoa que se sente indigna de algo. Ela se acha incapaz de receber algo de Deus. Se sente indigna. É nesse sentido aqui essa palavra, indignação. O diabo joga esse sentimento também no coração de uma pessoa que cai. Ele fica sentindo, não, eu não mereço. Deus desistiu de mim. Eu já errei várias vezes na mesma área, não tem jeito mais. Acabou as chances, eu não mereço. A graça e o favor de Deus não estão mais sobre mim. Tudo isso é mentira do diabo. Mas o diabo vai, quando você errar, ele vai jogar esse sentimento. Você vai naquele momento se sentir indigno do amor de Deus, do perdão do Pai, das mãos estendidas do Pai. Nós nos sentimos assim. Esse sentimento aqui também nos atormenta. Mas, irmãos, presta atenção. Deus não muda com seus planos. Deus não muda com seus propósitos. Deus não muda no seu caráter. Deus não muda nos seus atributos. Lembra daquela primeira palavra da série de fevereiro? Nunca se esqueça, Deus te amou. Ué, Ele amou lá no passado, Ele não ama hoje não? Ele ama. O amor dele continua do mesmo jeito. Deus te escolheu. Foi só lá no passado, hoje Ele não escolhe mais, hoje Ele não conta mais com você. Não, Ele te escolhe hoje, aqui, agora. Ele te chama hoje, aqui, agora. Ele não muda nos seus planos, nos seus propósitos. Deus te perdoou, mas não foi só lá no passado. Ele continua perdoando. E vai perdoar até o último dia. Deus te resgatou, Deus te predestinou. Então nunca se esqueça disso. Esse sentimento de indignação vai vir. Para quê, pastor? Para te fazer desistir, para te fazer olhar para trás, para te fazer retroceder, para te fazer desanimar, para te fazer perder as esperanças. Eu te digo, resista a esses dois sentimentos, desânimo e indignação. Deus não vai fazer nada por mim, por você, não é porque nós merecemos, não. É por causa do amor dele por nós, por causa da graça dele, por causa do favor dele, por causa da intenção dele de nos ensinar com as quedas, de nos levantar e nos fortalecer. Outro sentimento, terceiro, orgulho. Orgulho. O que significa orgulho? É o sentimento que leva a pessoa, mesmo ciente dos seus erros. Presta atenção nesse conceito aqui. Orgulho, segundo a Bíblia, é o sentimento que leva uma pessoa, mesmo ciente dos seus erros, das suas falhas, mesmo ouvindo o Espírito Santo, a pensar que não precisa se humilhar para reconhecer seus erros. Isso é terrível. Isso aqui pega muita gente. Faz a pessoa pensar que não precisa de ir até ninguém para resolver isso ou aquilo. Não preciso pedir perdão. Ela pensa, eu mesmo dou meu jeito, eu vou levando. Eu é que sei o que eu passei. Não preciso passar vergonha nenhuma, não. Ali é como se o menininho levantasse ali, virasse de costas para o pai. Falou, não quero saber não, deixa eu que eu aprendo sozinho, eu vou correr, eu vou cair de novo. Não, não é essa a postura correta. A postura correta é olhar para o Pai, é segurar na mão do Pai, é ouvir as orientações do Pai, para aprender e não cair mais. Mas o sentimento de orgulho faz muitas pessoas virar as costas para Deus. Eu não preciso me humilhar, eu não preciso pedir perdão, eu não vou passar essa vergonha, quem errou foi ele. Sentimento de orgulho. Eu é que sei o que eu vivi, o que eu passei, eu vou dar meu jeito, eu vou na força do meu braço, eu vou com o meu próprio conhecimento. Orgulho, orgulho. Desânimo, indignação, no sentido de se achar indigno, orgulho. Esses três sentimentos são os primeiros que o diabo joga quando alguém cai, quando alguém peca, quando alguém erra, quando alguém desliza. O que eu quero passar para a igreja? Você ciente dessas verdades,
você precisa saber como guerrear contra estes demônios. Você não pode aceitar eles. Eles vão vir na mente, eles vão vir no coração. O diabo não vai deixar de atacar, não. Mas você precisa saber lidar, você precisa saber vencê-los. Pastor, como que eu venço eles? Da mesma forma, como a gente sempre ensina aqui. Primeira coisa, expulsa da mente, expulsa de dentro do coração. Quando um pensamento vem, um sentimento maligno vem, você tem que verbalizar e falar: em nome de Jesus, sai desânimo. Em nome de Jesus, sai indignação. Em nome de Jesus, sai orgulho. Sai orgulho. Tem gente que está sentindo o negócio, o diabo está oprimindo ele com aquele sentimento, ele só fica mentalizando. Ele só fica, passa a mão no rosto, passa a mão na cabeça. Não, fala. Fala, abre a boca. A morte e a vida estão no poder da língua. Expulsa esse mal. Expulsa esses sentimentos. Porque se você alimentar eles, eles vão ganhar força dentro de você. E aí você, através de uma queda, você pode sair do propósito de Deus. Você pode sair da igreja, sair da cela, desistir de um casamento, desistir de uma família, desistir de um sonho. Não alimente esses sentimentos, expulse eles. Depois de expulsar, o que você tem que fazer? A mente pode ficar vazia? Não. O coração pode ficar vazio? Não. Você tem que encher com aquilo que a palavra diz. Então, primeiro expulsa, depois você declara aquilo que é a verdade a respeito da sua vida. Sai desânimo. Aí você declara: em nome de Jesus, eu estou firme, eu sou perseverante, eu vou permanecer. As promessas de Deus não mudam sobre a minha vida. Eu creio num Deus que está do meu lado em todo o tempo, para me ajudar, para me levantar, para estender a mão. Então você expulsa o mal e você enche a mente com a palavra, com a verdade. Porque se você só expulsar o mal e aqui ficar vazio, depois ele vem e traz mais demônios ainda. Mas as pessoas não fazem isso. Acha que a guerra espiritual é ilusão, é coisa do reino do espírito. Não, irmãos. Não existe nada mais real do que a guerra espiritual. É todo dia, toda hora. O diabo está tentando achar uma brechinha para nos derrubar. E o terceiro, esteja aberto para você obedecer o que o Espírito Santo vai te pedir. Porque você expulsou, você declarou a verdade. O Espírito Santo vai falar para você: haja dessa forma. Tem posturas que você pode fazer que vai te distanciar das quedas. Aí você tem que estar disposto a obedecer e seguir a voz do Espírito. Então esses 3 sentimentos são terríveis, terríveis, terríveis. Nós temos que vencê-los. Qual é a sua forma? Qual é a sua forma de agir diante dos erros? Falamos aqui no início, vamos errar, vamos falhar. Você aprende com os seus erros. Você se quebranta diante de Deus, diante dos seus erros. Você vai para os pés do Senhor diante dos seus erros. Ou o coração se fecha, ou você se endurece, você vai ficando casca grossa, você vai ficando aquela pessoa difícil de ter acesso, aquela pessoa difícil de ser ensinada. Qual é a sua reação diante das quedas? Esse é o ponto central da mensagem hoje. Deus tem propósitos com as nossas quedas. Eu vou aprofundar nisso mais na outra palavra. Deus tem propósitos nos nossos erros. Mas se você se fechar, se trancar, se você levantar daquele jeito ali, faz um sorrisinho ali no início, como se quisesse ser ajudado, mas de repente se levanta, fecha a cara e sai correndo, Deus não tem como fazer nada. Você tem que se levantar e continuar, com o sorriso aberto para o Pai, com o coração aberto para o Pai, estendendo a mão para o Pai. Aí sim, aí os erros vão te ensinar. As quedas vão te fortalecer. Os deslizes vão te transformar. Vai te amadurecer. Eu vou deixar essa parte aqui do apóstolo Pedro para a próxima palavra. Nosso tempo avançou. Se eu for fazer essa parte, ainda temos um momento da ceia, eu não quero fazer nada corrido. Mas hoje eu queria que você centrasse nessa questão aqui. Não se desanime com os erros. Nós vamos errar. Não desista com os seus erros, com as suas quedas.
Nós somos passíveis de erros. Aprenda a lidar com os erros. Deus está te dando oportunidades. O encontro de casais, eu preguei sobre oportunidades. Foi tremenda a palavra. Deus em todo tempo está nos dando oportunidades. De que forma Deus está te falando hoje, aqui agora? O que está acontecendo na sua vida? Aonde você está caindo? Aonde você está falhando? Abra os seus ouvidos espirituais. Abra os olhos espirituais. Pois Deus está do seu lado para te levantar. Deus está do seu lado para segurar nas suas mãos. Deus está do seu lado para te fazer, para te falar, continue, 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 persevere, persevere, persevere. Eu tenho propósitos, eu tenho propósitos. O diabo quer que a gente olhe para trás. O diabo quer que a gente desista. O diabo quer que a gente desanime. O diabo quer que a gente tranca o coração. Mas eu te digo nesta manhã, em nome de Jesus, a partir de hoje, você vai se levantar das suas quedas, sacudir a poeira dos pés, fortalecer os joelhos trôpegos e permanecer. Existe um processo que está sendo executado. Deus está trabalhando em meio ao processo. Deus não quer que você olhe para trás. Não importa a área. Eu não sei qual é a sua dificuldade, a sua tribulação, a sua aflição. Eu não sei aonde você está caindo. Mas eu só sei de uma coisa. Não importa a área, o momento, Deus está do lado. Deus está do lado te chamando.